Caro presidente desta sessão, senador Álvaro Dias, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje eu venho à tribuna na semana em que o Brasil abre as portas ao mundo apreciador do futebol, não só para referir sobre este evento, que é o maior do mundo, mas para começar falando de uma tragédia que abalou a história do futebol gaúcho, goiano e também brasileiro. A morte num acidente de helicóptero do jovem de apenas 36 anos, Fernando Lúcio da Costa, ou carinhosamente chamado pelos torcedores, Fernandão, pai dos gêmeos Enzo e Eloá. Já estava o Fernandão consagrado pela admiração e respeito de técnicos, colegas de equipe, ou das equipes onde ele trabalhou, torcedores, comentaristas, e jogou futebol e continua sendo um exemplo como pessoa, em primeiro lugar, como craque. Morreu um atleta cujas qualidades foram exaltadas até por aqueles que torciam para o adversário. No caso do Rio Grande do Sul, o Grêmio. E o tamanho dessa tragédia foi refletida pela emoção que tomou conta do Internacional, da torcida colorada, espalhada pelo Rio Grande do Sul. E ontem, quando eu saía, senador Álvaro Dias, de Canela para Porto Alegre, tomar o voo para Brasília, eu vi muitas bandeiras do Internacional com uma tarja preta, símbolo do luto por aquele atleta que comandou em 2006 o que aqueles que não tinham esperanças consideravam improvável, que foi a vitória do Internacional na grande disputa com o Barcelona. O Beira-Rio, com o Fernandão, passou a ser diferente. Diferente porque o Fernandão, pela sua juventude, pela sua força e pelo seu carisma, encantava sobretudo as crianças. E a morte dele tem uma perda dolorida para os colorados, mas para os gaúchos apreciadores do bom futebol. Por isso eu faço questão hoje ao apresentar, e tenho certeza que faço em nome do senador Simão, do senador Paim, que são os representantes aqui no Senado, esta referência a esta perda, apresentando uma solidariedade e as condolências à família dele, à família goiana, porque ele honrou o estado onde ele nasceu, Goiás, onde ele morava, aliás, e morreu no território goiano porque estava saindo de Aruanã à noite para voltar a Goiânia. Também deixou um vazio de muita tristeza na Sport TV, onde ele seria comentarista. Então eu vou tomar liberdade, com a licença dos autores, dois cronistas festejadíssimos, o Paulo Santana, que é gremista doente no bom sentido, pelo seu fanatismo pelo Grêmio, e de um colorado, o Luiz Fernando Veríssimo. O Paulo Santana escreveu na sua coluna de domingo o seguinte belo texto:
Corro para o jornal no sábado pela manhã, quando sou sacudido, como todos, pela morte do ex-jogador do Internacional, Fernandão. Ele estava em um helicóptero, junto com 4 amigos que também morreram, talvez de passeio por uma região de veraneio e litoral de Rio, em Goiás. Era um ídolo colorado, o melhor jogador do time vermelho na conquista do título mundial de clubes pela agremiação do Beira-Rio. Ironicamente, o gol do título contra o Barcelona foi marcado por Gabiru, que entrou no lugar de Fernandão, lesionado. Tinha apenas 36 anos, o Fernandão. Era jovem, podia estar jogando ainda futebol. O Zé Roberto do Grêmio é bem mais velho e está jogando aí. Era jovem e a morte o colheu quando estava se preparando para comentar a Copa do Mundo pelo canal Sport TV. Só para salientar a grandeza de Fernandão no Internacional, me apanhei no sábado, quando recebi a notícia da morte com os olhos marejados de lágrima. Afinal, eu tinha, embora gremista, que acordar minha filha e minha mulher, coloradas doentes, para dar-lhes a notícia do infausto acontecimento. Sempre que vejo assim uma morte tão surpreendente, me lembro de um sexteto de meu poeta imortal Augusto dos Anjos. Abre aspas. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má, de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Sinistra mulher que a 1º de janeiro saiu para matar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Este é o sexteto de Augusto dos Anjos, transcrito pelo grande cronista Paulo Santana, que prossegue. Fernandão marcou o gol número 1000 da história dos Grenais. O Internacional e seus torcedores teriam de mandar erguer em algum canto do Beira-Rio um mausoléu para Fernandão, mesmo que ele seja natural de Goiás. É que o coração não tem fronteiras. E o Luiz Fernando Veríssimo, que é colorado, escreveu esta crônica. De poucos jogadores se pode dizer que inspiraram e lideraram um time como fez o Fernandão no Inter, que chegou a Yokohama e ao Campeonato Mundial em 2006. O único outro exemplo que me ocorre é o do Falcão, no tricampeonato brasileiro em 1979. No futebol, ninguém ganha sozinho, claro, mas no caso do Fernandão, sua personalidade contagiou o resto. Foi o caráter de um mobilizando o todo. O espírito vencedor do Fernandão era tão forte que até dispensou sua presença física no campo daquele inesquecível final do Mundial contra o Barcelona. Mesmo ausente, ele estava lá. Mesmo ausente, ele continuará aqui. Na verdade, às vezes, senador Pedro Simão, as pessoas nos perguntam o que 3 senadores têm a fazer quando nós, o senhor, o Paim e eu, fizemos para defender o interesse do Internacional em relação ao Oscar numa disputa com o São Paulo. As pessoas que interpretaram desta forma não entendem ou não quiseram entender que futebol hoje é um patrimônio imaterial. E para o Rio Grande do Sul, como para os cariocas, para os paranaenses, para os goianos, ser do seu time é pertencer a um patrimônio intangível, que tem um valor extraordinário, que é o valor do seu princípio de afeto a uma causa, que é um time de futebol, que encarna a tradição, a história e o valor que se dá a um esporte tão popular quanto o futebol. Não só no Brasil, não só no Brasil. O mundo inteiro se curva ao futebol. O mundo inteiro. Reis, rainhas, príncipes, presidentes, governantes, primeiros ministros, todos se curvam ao futebol. Pela magia que aquela quadra verde representa para o mundo. O Papa, torcedor do São Lourenço.
fez o milagre de tirar o Grêmio. Claro, milagre para eles, porque para nós gaúchos nós não gostamos. Claro que tem a rivalidade de gaúchos e colorados, de gremistas e colorados, claro. Mas é para ver aonde chega a relevância do futebol, que serve para uma torcida da paz no Haiti ou para uma outra referência na África. É o campinho da várzea ou da periferia que a criançada, com a sua bola, às vezes de pano, vai fazer aquilo que é prazeroso. Então, aquilo que fizemos, como eu estou fazendo hoje agora, é o respeito que tem um parlamentar que representa um Estado de tantas e tão fortes convicções da sua cultura, da sua tradição, tem pelo futebol. Não só em relação ao Internacional e ao Grêmio, que tem, aliás, os 2 mais bonitos estádios do Brasil e que vão ser palco de muita história ainda. O Beira-Rio e a Arena do Grêmio. Belíssimos estádios. Os 2 próximos do Guaíba. Cada um ao seu estilo, mas os 2 revelando a grandeza que faz do futebol, essa paixão, esse contágio e essa reverência agora a esse jovem Fernandão, que morreu enlutando a família colorada e a família de quem gosta do bom futebol e de atletas como ele, que jovem faleceu num acidente de helicóptero. Então, nós aqui, eu estou usando isso porque estamos na semana da Copa do Mundo. E o Fernandão seria o comentarista do Sport TV. Então, todos, pelos depoimentos que eu vi na Sport TV e nas emissoras, foi exatamente esse de respeito e veneração a esse atleta que precocemente nos deixa. Mostrando também que a vida é muito fugaz e que precisamos ter respeito a ela e viver cada vez melhor. Senadora Ana Amélia, desculpe interrompê-la, mas eu gostaria também de me associar aos sentimentos de Vossa Excelência em relação a essa ausência a partir do falecimento do ex-jogador Fernandão. Uma figura emblemática do futebol brasileiro, que marcou sua passagem nos campos do Brasil e do exterior com uma postura inteligente, com um comportamento exemplar, dentro e fora de campo. Por isso, a nossa homenagem póstuma a ele, a solidariedade à família e principalmente aos torcedores do Colorado. Muito e a obrigada. Vossa Excelência também por oportunamente fazer referência a esse fato. A Vossa Excelência diz bem, o futebol não é apenas uma atividade lúdica, o futebol é uma atividade econômica essencial, geradora de renda, de receita pública, portanto, uma atividade promotora do desenvolvimento. No mundo, o futebol mobiliza anualmente mais de 200 bilhões de dólares. Mais de 200 bilhões de dólares é o que o futebol mobiliza anualmente no mundo. Veja, portanto, a importância. A única discordância de Vossa Excelência é que nós temos que conferir ainda qual é o estádio mais bonito do Brasil, senador Pedro Simão. Há controvérsia, né, senador? Há controvérsias, porque lá no Paraná também, a Baixada da Arena da Baixada, certamente é um estádio belíssimo e pode entrar nessa competição do mais bonito do Brasil. Eu não vou brigar com o senhor, porque acho que cada um tem que... No Paraná ainda não acabou o estádio, estão terminando. Tem que esperar terminar para ver como é que vai ficar. Viu? Olha aí, são 2 contra 1, senador Álvaro. Agora são 2 aqui eu a defender. Eu estou em minoria hoje. Mas... Vossa Excelência continua com a palavra. Muito obrigada, senador Álvaro. O senhor fez a parte na hora extremamente oportuna, porque o Fernandão realmente era um jovem que cativava mesmo pela sua força. As declarações dele, acho que ele também faria bem aqui se estivesse na política. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Pedro Simão. Eu agradeço muito a presença de Vossa Excelência na tribuna, porque Vossa Excelência realmente fala em nome de nós, seus colegas senadores do Rio Grande, mas fala em nome de todo o Rio Grande. Tenho certeza que, inclusive, dos gremistas. O Fernandão é daquelas figuras que não era apenas um grande jogador de futebol. A sua personalidade, o seu estilo, o seu comando,
a credibilidade que ele impunha a todos que o cercavam. Ele era um fenômeno catalisador de um time. No Internacional, ele se transformou no grande ídolo. E talvez o momento mais histórico do Internacional ao longo de toda a sua história foi exatamente quando ele chegou a ser campeão do mundo, ganhando do Barcelona lá no Campeonato Mundial. E lá estava o Fernandão. O homem que, quando voltou para o Colorado agora, a última vez, voltou com amor, voltou com alma, voltou com sentimento, voltou com vontade de acertar. E, numa hora de crise do Internacional, ele aceitou em deixar de jogar futebol para ser o técnico do Internacional. Realmente, 35, 36 anos é a flor da idade. Até para jogar futebol, muita gente com a idade dele ainda joga e está, inclusive, nas seleções que estão hoje no Brasil, defendendo vários países. Morreu tragicamente de helicóptero. Morreu no início da Copa Mundial. Tenho certeza, filho de Goiânia, e vi pela televisão as homenagens que ele recebeu, a imensidão de goianenses que lá estavam, e de gaúchos, de colorados, que inclusive com a camisa do Colorado fizeram questão de ir a Goiás. Eu sinto realmente, é triste, quando um jovem na flor da idade, ele que tinha grandes disposições, era uma pessoa que eu tinha convicção daquelas que, passada a fase do esporte, pela idade, ele continuaria trabalhando pelo esporte, na cultura, na capacidade e na competência. Fernandão, eu acho que o Veríssimo foi muito feliz. Fernandão e o Falcão foram dois homens que, em momentos importantíssimos do futebol colorado, impuseram a sua capacidade, a sua competência, a sua liderança, fazendo com que a equipe os acompanhasse. Através de Vossa Excelência, eu também levo as minhas sentidas homenagens ao povo de Goiás, ao povo gaúcho, à família de Fernandão e ao nosso querido Esporte Clube Internacional. Muito obrigado. Obrigada, senador Pedro Simão, pelas palavras, e eu queria que a parte do senador Pedro Simão quanto do senador Álvaro Dias fizessem parte deste meu pronunciamento, meu caro presidente. Nós estamos na quinta-feira, hoje é segunda-feira, quinta-feira abre oficialmente a Copa do Mundo, e há uma expectativa muito grande sobre isso. E hoje, talvez uma das mais interessantes matérias sobre a Copa do Mundo, pelo menos a que me chamou muito a atenção, até pelas questões relacionadas ao comércio e ao relacionamento que temos político, diplomático, com a maior economia do mundo, os Estados Unidos, me chamou a atenção, porque os Estados Unidos teve no futebol uma projeção com a presença do Pelé naquele país. País que tradicionalmente gosta de basquete, futebol americano, beisebol e hóquei. E aí os Estados Unidos, que começaram a se interessar por futebol, acabaram revelando aí uma grande surpresa. Mandarão para a Copa do Mundo o maior contingente de torcedores de todos os outros países, senador Simão. Cerca de 90 mil torcedores. Nós imaginaríamos que o Brasil seria invadido, no bom sentido, pelos argentinos, que estão tão perto. Não. Os Estados Unidos mandarão quase 100 mil torcedores. A Argentina, 61 mil. A Alemanha, 58 mil. A Inglaterra, 57 mil. Colômbia, 54 mil. E a Austrália, 52 mil. Os ingressos, eu estou falando em relação aos ingressos vendidos. No caso dos 90 mil torcedores, são para 196 mil ingressos que foram comercializados nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão batendo todos os recordes de compra de ingressos. 196.838 contra 61 mil da Argentina, 58 mil da Alemanha, 57 da Inglaterra, da Colômbia 54 mil, da Austrália 52 mil. Então,
isso prova realmente que a vinda desses torcedores dos Estados Unidos tem um grande significado, porque os americanos vêm também para conhecer o que o Brasil tem de bom na área do turismo, e isso é extremamente relevante, e eles vão fazer a diferença já nesta Copa para dar a demonstração clara de quanto é relevante o futebol nos seus valores.